Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Diz aqui: e ele nomeou e listou cada um deles como residentes do palácio celestiais, né, cujos desejos devem sempre ser realizados. Foi assim que a aula acabou ontem. Aí continua aqui: dia após dia transmite o ditado. Isso é o Terrilim 19.3. Vamos olhar aqui o Terrilim 19.3 para a gente ir acompanhando a leitura da Torá segundo a percepção dos nossos sábios. O dia, ó, Ion, Leion, tá vendo? Ion, e mais uma vez Leion, Ibiá, Umer, Velaila, Lelailá, Erve, Hadaat, tá vendo, ó? Aqui a gente tem aqui, ó, uma Sefirote, tá vendo? A leitura em português nada tem a ver com o que está sendo falado aqui, tá vendo? Ó, a noite fala, né? A noite está aqui, 2 noites, e aqui tem 2 dias, né? 2 noites e 2 dias. No nível aqui ainda baixo de entendimento, a gente tem aqui, ó, o próprio tetragrama, Yod Re, Vav Re. Deixa eu ver se isso vai ficar junto ou separado, porque a gente tem essa... 3, aqui tem a palavra Raquia, tá vendo? Raquia, que é o firmamento, que na verdade não é o firmamento que a gente imagina. Aí sim, agora tá certo, ó. Adonai Daat, ou seja, a partir de que você tem o conhecimento, não é? Você então, um conhecimento do Eterno, então vai acontecer o que vai ser explicado aqui no Zohar. Vamos lá. Ó, então cada dia é sagrado, então a gente viu que o Daat está lá. Nos dias celestiais se manifestam os louvores do companheiro e repete cada palavra de exposição que foi trocada entre eles. Então os sábios, eles analisaram esse Terrilim, viram 2 vezes a palavra noite, viram 2 vezes a palavra dia, Yom, e a gente estudou isso exatamente sobre essa questão desse único dia, que tem que ser todos os dias, porque a gente tinha feito uma aula sobre julgamentos divinos e a gente tinha visto que a pessoa pode morrer no outro dia. Você tem que estar todo dia preparado com a Torá. E aí o que aconteceu? Aconteceu toda essa catástrofe, que é uma catástrofe porque, lembre-se, foi uma coisa que aconteceu num país que atrai o olhar de todo mundo por causa da Torá. Isso também aconteceu lá na Rússia, juntamente naquela guerra lá, mas no começo tudo ficou muito, os focos ficaram lá, isso vira aqui meio uma novela e tal, mas depois as pessoas não estão nem aí se estão morrendo gente, como continua morrendo, quantas pessoas morreram, ninguém está nem aí, ninguém se meteu na briga, tá lá, continua a guerra. Essa guerra, ela começa, como a gente vai ver aqui agora, daqui a pouco, né?
a gente vai ver que são guerra desses Elohims. Vamos continuar aqui então. Então veja, cada dia sagrado, os dias celestiais manifestam os louvores do companheiro e reaparece a cada palavra à disposição que foi trocada entre eles. Dia a dia expressa a palavra e a exalta, né? Ou seja, a palavra é Davar, né? Davar, bom, como a gente vai ver a palavra também deixa eu ver, Midbar, como a gente vai ver. E diz também, à noite após noite, esse conhecimento. Isso já é o Salmo, o mesmo Salmo 19, 3, que diz o seguinte. A gente leu o 3, na verdade a gente tinha que ler o 1, né? Ó, Hashamai, Misparim, a palavra que a gente falou ontem, Kevodiel, Vemachá, Yadaiv, Magid, né? Hakia, essa palavra Magid aqui é uma palavra que está aqui declarar e etc, mas a gente chama uma alma de um tzadik ou um anjo de Magid, né? Então ele é muitas vezes ligado a essa questão de estar ligado a essas forças espirituais. Então veja, tudo que está na Torá são forças espirituais. Aí sim depois é que vai declarar o 3 aqui que a gente leu anteriormente. Houve uma falha aqui. Muito bem. Então, a noite após noite ele revela o seu conhecimento. Isso é, todas as forças, a noite após noite, significa as pessoas que estão estudando essa hora da madrugada. Quem lê de dia não vai ter a mesma percepção espiritual, não se desenvolve espiritualmente. E revela esse conhecimento, isso é, todas as forças que governam a noite, a meia-noite, exaltam umas às outras, e o conhecimento dos companheiros tornam-se seus amigos, tá vendo? O conhecimento, tá vendo? Aqui o conhecimento, ele se torna o seu amigo, porque é o conhecimento que faz as pessoas fazerem o que elas fazem, tá vendo? Então, elas se tornam seus amigos devotados. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que o conhecimento é tudo. A informação é tudo. Então, dentro da Torá, se valoriza o ensino da Torá. Diz ainda, não há ditos e nenhuma palavra é ouvida. Isso é o Salmo 119, 4. Vamos ler aqui, no 119, 4. A gente vê lá como um momento, deixa eu 19, 4. Um momento só, gente. Tudo bem. Então vamos ver aqui. Ó. Diz aqui, não há expressão, não há expressões, não há palavras cujo som não seja ouvido. Veja, Ain, Omer, Veaim, Devarim, Beli, Neshama, Rolam. Veja, não há expressões, não é? A palavra Devarim, que não seja ouvida. A voz aqui da palavra exatamente que está envolvida com o Shema. E se a gente funde aqui a palavra, a gente tem a palavra Neshama, tá vendo? As 3 letras, que existe uma forma de unir a Neshama. A gente tem 3 graus de alma. A primeira está no nosso mundo, que é Nefesh, que é essa que todo mundo age, que é a alma mais animal. A gente tem o Urua, que é intermediária, e a gente tem um nível de Neshama, não é? Então veja, aqui está falando de questões ligadas a essas questões. A palavra Ain aqui, ó, tá vendo? Que está escrita com Aleph,
nada representa não e etc. Então, ela também pode se tornar a palavra Ain, que é escrita com a própria letra Ain. A letra Ain é aquela que, quando escrita por extenso, ela representa a própria Torá, porque da gematria 130, como nós vimos em outras aulas. Então perceba que existe toda uma forma especial dos sábios escreverem a Torá dentro desses níveis de alma. E eles continuam aqui, veja, essas percepções são importantes. Você vê que não dá para pegar o texto aqui traduzido, não é? E pegar. Então veja, não há ditos e não há palavras, nenhuma voz é ouvida, porque o Ain, ele substitui o Aleph substitui o Ain. Eles são duas letras similares porque são mudas no alfabeto hebraico, né? Então elas acabam trocando todo o sentido. Ninguém ouve a Torá, não adianta você falar, né? E aí diz que isso se refere também às conversas mundanas, tá vendo? Não há palavras, nenhuma voz é ouvida, que o santo rei ele não ouve, e ele nem quer ouvir. Mas por sua vez, a palavra de sabedoria, as palavras de sabedoria chegam aos confins do mundo. Terrilim 19:5. Vamos olhar aqui. Veja, quais são as palavras? As palavras vazias são palavras que não têm Torá. E as palavras que têm Torá, né? Sua voz carrega por toda a terra. Bekol haaretz itzapta, deixa eu juntar aqui, itzaptacom, né? Tá junto aqui essa palavra. Ubeketse tevel ha'elehem. E aí continua Shemesh, né? O sol. Shan Ohel Behem, né? Ou seja, ele colocou neles uma tenda para o sol. Aqui a leitura é exatamente essa: Ohel é tenda e Shemesh é sol. O que é o sol? O sol, quando ele cai sobre a gente com muita força, ele é nocivo. Nocivo não, ele é maligno, né? Se ele pega você ali sem uma cabana num tempo debaixo do sol, e ele é nocivo também. Ele é nocivo, ele faz mal. Então veja, tem que ter essa cabana. E aí diz, eles traçam medidas a plano de todas as habitações celestiais e terrenas. Veja, as palavras, eles traçam as medidas, elas, palavras da Torá, de todas as habitações. Preste atenção, todas, não está no singular, não está ancorada a só um local. Todas as habitações, tanto celestiais, positivas e negativas, e terrenas, tá vendo? Então, preste atenção. E de fato, através dessas palavras que a terra foi feita, qual palavras? As palavras da Torá, tá vendo? A terra foi feita. Não se deve acreditar que eles estejam em apenas um lugar, pois nos é dito, e suas palavras chegam ao fim do mundo. Quem então habita os céus feitos por eles? Para o sol ele colocou um pavilhão. Isso é o Terrilim 19:5. Está lá. Ou seja, o sol sagrado fez a sua morada e coroados nele. Então lemos, é como o namorado que sai da cama. Isso é o Salmo 9:6. Vamos olhar aqui, que vale a pena sempre a gente dar uma olhadinha no hebraico, porque existem muitos segredos. Deixa eu só... XIX. Aqui. É como um noivo, tá vendo? E não namorado, é um noivo. Saindo da câmara como um herói ansioso para seguir o seu curso, né? E diz aqui ainda que isso é referência ao próprio rei, né?
é como um herói, ele vai ansioso para seguir o seu curso. E aí a gente tem aqui Verhur, Karten, Itse, Mirefator, Yeshish, Kevoor, Lerur, Orá. É o que está escrito aqui. Muito bem. O que significa então o seguinte, segundo as palavras do Zohar HaKadosh, que a terra foi feita, não se deve acreditar que eles estejam apenas no lugar, pois é dito as suas palavras chegam ao fim do mundo. Quem então habita os céus feitos por elas? Para o sol colocou um pavilhão, o sol sagrado fez a sua morada e ele é coroado nele. Então lemos, como namorado saindo da cama, e a gente sabe que o sol representa Yaakov e também representa Sefirat Tiferet, ou seja, essa situação é interna, é dentro da alma, correndo alegremente por todos aqueles céus, quando sai deles e corre para outra torre e outro lugar. Seu desvio é do cabo dos céus, Salmos 19:7. Ele sai do mundo supremo, que é como a extremidade do céu acima. Seu circuito, também lá no 19:7, vamos dar uma olhada aqui, diz o seguinte: seu ponto de origem está em uma extremidade do céu e seu circuito chega a outro e nada escapa ao seu calor. A gente está falando aqui da Sefirat Tiferet, é que ela que é responsável, ela é parte central e dos planetas que nos envolve, também a parte central da nossa alma. Então é isso, né? E mais uma vez a gente segue em frente aqui, a gente vê que a palavra Ve'ain é a parte central aqui, e que todos esses níveis, eles estão falando de níveis internos. É lógico que a percepção da externalidade, aquilo que vai por fora, faz parte do que é interno. Então, o nosso Masal também é desenhado pela questão daquela configuração que nós temos internamente. Olha só, se eu mando lá para o cosmos ódio, vingança, morte, o que eu vou receber de volta? De Hashem nada, do cosmos eu recebo. De Hashem eu não recebo nada. Eu só recebo de Hashem aquilo que vai engrandecer o meu próximo. Até um ato de justiça pode ser para engrandecer o próximo. Tudo que eu mando de ódio e ira, aí é o que vai vir de errado. Muito bem. E o calor desse circuito é o do Sol, abraça cada lado. Deste nada está oculto, tá vendo? Deste nada de Tiferet, nada está oculto. A gente também tem um nome Yud-Kei Vav-Kei dentro de Tiferet. Isso nenhum dos graus superiores está oculto para ele, nada lá em cima está oculto, uma vez que tudo vem dele, tá vendo? Tudo vem desse sistema. E nada é escondido do seu calor, nada pode fugir. Quando ele volta para eles com força total, todo esse louvor e todo esse louvor é por conta, tá vendo? Da Torá, somente por conta da Torá. Como se diz, a lei do Senhor é perfeita, Terrilim 8, 19, 8 e 10. Então vamos lá, a gente já está no Terrilim 19, diz o seguinte, aqui está falando do sol? Sim, é um ambiente que nós temos para viver, mas aqui está falando, o ensino de Hashem, aqui nós temos a palavra Torá, tá vendo? Torat, não é? Os ensinos está no plural aqui, de Adonai, Memimá, né? Meshivat, Nefesh, Edut, Adonai, e aí aqui de novo, Neemaná, Marek Mati Peti, ou seja, os decretos do Senhor, o ensino do Senhor é perfeito, renova a vida, os decretos do Senhor são duradouros e tornam os sábios simples, né? Olha, por quê? Não é que a pessoa está falando que vai tornar a pessoa, né, uma pessoa tola, simples. Mesmo que você tenha sabedoria, você tem que ser simples. Os preceitos do Senhor, não é? Picudei, Adonai, Ixeraim, Mesheme, Leve,
Então, os preceitos do Senhor alegram o coração. Tá vendo? As mitzvot está aqui, ó, de Adonai, Bará, Meirat, Enai. A instrução do Senhor é lúcida e faz brilhar os olhos. Muito bem. Continua aqui o texto, né? Encontramos nessa passagem 6 vezes a menção do nome Adonai. Vamos olhar aqui, ó. 6 vezes é encontrado aqui o nome sagrado. Ó, vamos contar 1, 2, deixa eu ver se não foi um pouquinho antes, 2, 3 e 4, e 2 vezes também foi antes no versículo que a gente viu anteriormente. Deixa eu ver aqui, exatamente aqui desse 8 até o 10, ó, a gente vai ter 1, 2, está separado aqui, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes o Yod está separado aqui, ó, 6 vezes o nome divino tetragrama. Tudo isso é muito importante, porque na hora que você vai ler o próprio Terrilim, você tem que ter isso em mente. E você está acendendo o nome sagrado 6 vezes. Então, 6 vezes a menção do tetragrama, como a gente viu lá, ó, Yud Kei Vav Kei. E o que acontece aqui? Bem como 6 versos de os céus declaram. Lá também vão ter 6 vezes os céus declaram. Para a lei, não é? Ou seja, os céus declaram que a lei do Senhor é perfeita. Da mesma forma, a palavra Torá, Bereshit, no princípio, consiste de 6 letras. Exatamente, vamos olhar aqui, ó. Lá tá, então, quando a gente lê o Terrilim 19, está nos ligando a Bereshit, que consiste em 6 letras. A palavra Bereshit tem gematria 913, como a gente já viu muitas vezes, né? É uma das gematrias que a gente mais fala, mas aqui, olha, eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Muito bem. Ontem eu esqueci de falar para vocês vão ver que essa palavra aqui ela tem 2 pontos embaixo, né? E a gente falou sobre esses 2 pontos. É uma coisa dentro da outra, é uma questão sobre a outra, né? Então a gente deve perceber essa questão também. A própria Beit inicial está falando de Biná. Biná não é quando o mundo foi construído, mas quando, na verdade, se deu start para a questão da retificação da humanidade. Muito bem. Dentro desse aspecto ainda, né? Se consiste de 6 letras, e o resto do verso, Deus criou a terra, também consiste de 6 palavras. Então, até que a gente chegue aqui, Bereshit, Bara, Elohim, Eta, Hashamayim, Verharetz, diz que aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, após lá, não é, a gente vai ter 6 palavras. Muito bem, além disso, existem alguns segredos aqui, por exemplo, a palavra Bará, ela se repete aqui, ó, aqui está Berê, mas são Beit Reish, no próprio Aleph, ela se repete aqui de novo, tá vendo? E essa palavra vai gerar também a palavra bênção. Veja, 2 vezes a palavra aqui Berê e aqui Bará, mas são as mesmas letras, que vão dar gematria aqui 203. Então, 203, a gente sabe que a questão do Mashiach chegar, o Shin de 4 paus vai vir, e aí então a gente vai ter a retificação do mundo. Muito bem, vamos seguir o que o Zohar fala aqui então. Deixa eu ver se a gente consegue terminar aqui, né? Deus criou o céu e a terra, também consiste em 6 palavras. Os 6 versículos do nosso texto correspondem a 6 letras das menções dos nomes às 6 palavras. Onde eles estavam sentados, lá seu filho Rabi Eliasar, o Rabi Abba entraram, e ele lhes disse: certamente o rosto da Sheriná chegou, e por isso te chamei Peniel.
porque você viu a Sheriná face a face, e agora que você aprendeu o segredo do verso correspondente a Beniarro, o filho de Jeoiada, a verdade, uma exposição emanada do antigo e sagrado, assim como o verso seguinte, vou expor você outro verso ainda mais misterioso e outra passagem.